a certain organization the other day because, and I let another minister sit on the platform. It didn't belong to their organization. He said, "We have drawn a line. We have drawn you out of it, Brother Branham, out of our circle." Certa organização, outro dia, porque deixei outro ministro se sentar na plataforma que não pertencia à organização deles, ele disse, traçamos uma linha, deixamos o irmão fora dela, irmão Branham, fora de nosso círculo. I said, "I'm drawing another one. Oh, so big, take you back in again." I said, "So you just can't switch me out. Right? I'll draw one out of the top of yours and take you right back." See? Eu disse, estou traçando outra, tão grande, para trazê-los de volta para dentro novamente. Eu disse, assim, vocês simplesmente não podem me empurrar para fora. Isso mesmo. Traçarei uma linha bem acima da de vocês e os trarei de volta. Estão vendo? That's for we are brethren. We are not divided. All one body are we. Right. We're Christians, born of His Spirit, washed in His blood. Isso é para... Somos irmãos, não estamos divididos. Somos todos um só corpo, certo? Somos cristãos, nascidos do seu Espírito, lavados em seu sangue. We are Christians. We should act like Christians. We should behave ourselves like Christians. Men and women, let me tell you that's one thing the church is lacking today, is behaving itself like Christians. Somos cristãos, devemos agir como cristãos. Devemos nos comportar como cristãos, homens e mulheres. Deixe-me dizer-lhes que essa é uma coisa de que a igreja, está com falta hoje, é de se comportar como cristãos. Temos uma âncora e não é qualquer âncora. É uma âncora real. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venham as ondas, tempestades, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe mais este dia. Temos uma âncora, e não é uma âncora qualquer. É a palavra de Deus. Estamos ancorados nesta palavra gloriosa. Que Deus abençoe a todos os meus amados e preciosos irmãos que estarão ouvindo estas palavras do meu coração aos vossos corações. Muito bem, há uma frase maravilhosa. Ela diz assim: a graça não veio de graça. Compreendestes? Ela para nós não temos que pagar por ela, mas alguém pagou por ela. A graça não veio de graça. O preço foi altíssimo. O salmista, no Salmo 49, ele nos diz, versículos 6 e 7, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Portanto, a graça é favor imerecido. Mas para chegar até nós, ela custou um alto preço. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem cujo título é uma mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. No parágrafo 145, ele nos diz:
Quando penso nisto, meu coração simplesmente se revolve. Quando eu penso, um pobre, indigno, pecador ímpio, morrendo sem Deus, sem Cristo, no mundo sem esperança, e no tempo certo Cristo morreu em meu lugar. Aquele formoso e se tornou desprezado e rejeitado, para que eu pudesse ser aceito diante dele em meu lugar. Eu simplesmente não consigo deixar de pensar nisto. Eu simplesmente não posso imaginar como ele poderia fazer aquilo por mim. Quem era eu? Então você diz, ele fez isto por você? Sim, ele fez isto por mim. E ele fez isso por você também? Você crê que ele também fez isto por ti? Aquele cordeiro imaculado. Que expressão maravilhosa! Que expressão gloriosa! Quando penso nisto, meu coração simplesmente se revolve. Quando eu penso, um pobre, indigno, pecador ímpio, morrendo sem Deus, sem Cristo, no mundo sem esperança, e no tempo certo, Cristo morreu em meu lugar. Aquele formoso e se tornou desprezado e rejeitado, para que eu pudesse ser aceito diante dele em meu lugar. E hoje, quando eu me deparo com tantas maldades no mundo, pessoas as quais deveriam estar trilhando este caminho da verdade, se enveredando pelo caminho da mentira, da injúria. Ah, que coisa! Mas lembrai-vos disto que Jesus disse em São Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Bom, mas as pessoas hoje invertem os valores. Eu tenho vindo de uma experiência gloriosa. Vocês podem pensar, as pessoas que conhecem, que sabem do que eu tenho passado, esses dias agora, parece que as pessoas pensam, que situação lastimosa. Eu digo, que situação gloriosa. Encontrar pessoas iradas na frente da gente, ameaçando com palavras e ameaçando praticar atos. Bom, mas e aí? Como que fica? Você está calmo, tranquilo? Pela graça de Deus, nós vamos vivendo conforme Deus quer que vivamos, lutando para conservarmos a imparcialidade, o amor, a gratidão, a paz, a fidelidade e manter-se na perfeita verdade. Conservar-nos puro, como escreveu São Paulo a Timóteo, o seu verdadeiro filho. Ele escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versos 21, 20, né? Eu quero começar no 19. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Cadê as testemunhas de acusação?
Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Preste atenção, gente. Na presença de todos, não é lá no quartinho, não. Todos têm que saber do pecado cometido, do erro cometido. Não é ficar escondido atrás de leis, de advogados, mas serem repreendidos na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Está falando aqui de ministros, serem repreendidos na presença de todos. Ora, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Cadê a imparcialidade no julgamento? Uns são tratados de qualquer maneira, sai de um estado para o outro para entregar certo ministro a Satanás por causa de um caso e depois tem que se esconder. A parcialidade é terrível, é maléfica. Todo julgamento deve ser imparcial. Não importa a condição, a situação financeira, posição social ou posição nenhuma. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Então vem um conselho glorioso para mim, para todos que ouvirem. Conserva-te a ti mesmo puro, irmã, que abre a sua boca para falar aquilo que você não sabe o que está falando. Se tem alguém acusando, ele sabe por que está acusando, sim. Foi vítima, sim. E é direito dela querer que a igreja tratasse desse caso com imparcialidade. Se não é tratado com imparcialidade, aonde que elas vão recorrer se não tem voz na igreja? Mas é usado e jogado fora, não tem valor nenhum. Mas conserva-te a ti mesmo puro, irmão. Deus vai te ajudar, você vai conservar a ti mesmo puro, você tem uma âncora, e esta âncora é Jesus. Agora, ainda quero tomar a Epístola Universal de São Judas, capítulo, só o verso, né? Verso 1 e depois o verso 20 e 21. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Conserva-te a ti mesmo puro, sai do meio desse sistema, pode sair. Você só tem a ganhar, ainda que você fique sozinho, ainda que você seja enxotado, xingado, afrontado, ameaçado. Deixe essas coisas para trás. Vamos seguir para frente por um novo e vivo caminho que tem surgido pela graça de Deus. Agora o verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus. Conservai-vos. Aonde que está a caridade de Deus num sistema? Simplesmente foi extinto. A caridade foi extinta, que é o amor. Aquilo que era, vejam só, pessoas manipuladas, falam do que não sabe, do que não conhece, naquilo que foi chamado de monstro do Apocalipse, mas depende de quem está usando, né? Certas pessoas que estão usando é o diabo, mas se for a parcialidade, então é o meio que Deus deu para levar pessoas a falar daquilo que nem sabe do que estão falando. Pessoas honestas que fazem os seus depoimentos justos,
na presença de todo mundo, comprovado ser verdade, e vem alguém para dizer que é uma injúria, que é uma mentira. Por isso, lembre-se, na finalização, eu repito aqui que Jesus disse em São Mateus, capítulo 12, os versos 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Se você não sabe o que você está falando, não seja simplesmente um manipulado, uma manipulada, falando pelos outros que você não sabe nada a respeito da vida das pessoas. E Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus abençoe o seu dia, meu irmão. Deus abençoe o seu dia, minha irmã. E seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em nome de Jesus Cristo, abençoado seja cada coração. Amém.